Hello, hello, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda, bem-vindo, tudo bem? Vamos a mais uma leitura com Carol. Hoje, dando continuidade ao livro A Criação do Patriarcado, de Gerda Lerner, capítulo 10, Símbolos. Vamos lá? A civilização ocidental fundamenta-se tanto nas ideias morais e religiosas manifestadas na Bíblia, quanto na filosofia e na ciência desenvolvidas na Grécia clássica. Mostramos nos capítulos anteriores como, no período histórico em que a humanidade deu um salto qualitativo em direção à capacidade de conceituar grandes sistemas de símbolos para explicar o mundo e o universo, as mulheres já estavam em posição tão desfavorável que foram excluídas da participação desse importante avanço cultural. Para entender por completo as implicações desse fato, precisamos considerar por um momento a importância da criação de símbolos. Seres humanos, como animais, se preservam, propagam a espécie e criam abrigo para si mesmos e seus descendentes. Ao contrário dos animais, seres humanos inventam ferramentas, alteram o ambiente, refletem sobre a própria mortalidade e fazem construções mentais para explicar o significado da própria existência e sua relação com o sobrenatural. Criando símbolos, linguagens e sistemas de símbolos, o Homo sapiens se torna verdadeiramente humano. Eric Fromm diz que seres humanos são metade animal e metade simbólico. Ernest Becker explica: o homem tem uma identidade simbólica que o tira drasticamente da natureza. Ele é um eu simbólico, uma criatura com um nome, uma história de vida. É um criador com uma mente que voa alto para refletir sobre átomos e o infinito, que pode se colocar de forma imaginativa em um ponto no espaço e contemplar, desconcertado, o próprio planeta. Mas, ao mesmo tempo, o homem é um verme e comida de verme. Seu corpo é material que é estranho a ele de muitas formas, sendo a mais estranha e repugnante o fato de que dói e sangra, e se deteriorará e morrerá. O homem é literalmente dividido em dois. Uau, né? O homem, sexo masculino, encontrou uma forma de lidar com esse dilema existencial, designando para si mesmo o poder de criar símbolos, e para a mulher uma limitação de vida, morte e natureza. Becker analisa que, com essa divisão, o homem busca controlar os processos misteriosos da natureza conforme eles se manifestam em seu próprio corpo. O corpo não pode ter domínio sobre ele. Acima de tudo, os seres humanos se preocupam com a imortalidade. O desejo de sobreviver à própria morte é a força mais importante que faz os seres humanos registrarem e preservarem o passado. O fazer história é o processo pelo qual as pessoas registram, interpretam e reinterpretam o passado a fim de entregá-lo a futuras gerações. Isso se tornou possível apenas depois que as pessoas aprenderam a manipular os símbolos. Essa evolução ocorreu na Mesopotâmia com a invenção da escrita por volta de 3100 a.C. O desenvolvimento de um sistema de símbolos de notação numérica precede a invenção da escrita. Ambos os avanços foram feitos no decurso de atividades comerciais. Mostramos como essas atividades se concentram nos templos e nas cortes, e como as elites dominantes, estabelecendo a sociedade de classes, se apropriaram do controle do sistema de símbolos. A sociedade de classes, argumentei, começou com a dominância dos homens sobre as mulheres e evoluiu para a dominância de alguns homens sobre outros homens e todas as mulheres. Assim,
o próprio processo de formação de classes incorporou uma condição pré-existente de dominância masculina sobre as mulheres e marginalizou as mulheres na formação dos sistemas de símbolos. Entretanto, como vimos, os sistemas mais antigos de explicações religiosas e metafísicas perduraram por séculos, e nesses sistemas as mulheres também tinham representação e poder simbólico. A exclusão das mulheres da criação dos sistemas de símbolos se tornou completamente institucionalizada, apenas com o desenvolvimento do monoteísmo. O monoteísmo hebraico conceituou um universo criado por uma força única, a vontade de Deus, a fonte de criatividade. Então, era o Deus invisível e inefável. Ele criou o homem e a mulher de forma significativamente... Foi mal ouvir aí um espirro aleatório? Ele criou o homem e a mulher de forma significativamente diferente, com base em materiais diferentes, embora ambos tenham ganhado vida pelo seu próprio sopro divino. Ele fez pacto e contrato apenas com os homens. A circuncisão, como símbolo de aliança, expressava essa realidade. Apenas homens podiam fazer a mediação entre Deus e os humanos. Isso manifestava-se de modo simbólico no sacerdócio de exclusividade masculina, nas várias formas de se excluir as mulheres do ritual religioso mais importante e significativo, ou seja, a exclusão da formação do minyan, os assentos segregados no templo, a exclusão como participantes ativas das funções do templo e etc. Às mulheres era negado o igual acesso ao aprendizado religioso e ao sacerdócio. Dessa maneira, negou-se a elas a capacidade de interpretar e alterar o sistema de crenças religiosas. Nós vimos como a procriação e a criação foram divididas na criação do monoteísmo. A bênção dada por Deus à semente do homem, que seria plantada no receptáculo passivo do ventre da mulher, definiu de forma simbólica as relações de gêneros no patriarcado. E na história da queda, a mulher, e sendo um pouco mais específica, a sexualidade feminina, se tornaram um símbolo da fraqueza humana e a origem do mal. O monoteísmo judaico e o cristianismo, que foi construído com base nele, deram ao homem um propósito e sentido na vida, ao colocar cada existência dentro de um plano divino maior que se desdobrou para conduzir o homem da queda à redenção, da mortalidade à imortalidade, de homem caído a Messias. Assim, vemos na Bíblia a evolução da primeira filosofia da história. A vida humana recebe significado por meio de seu desenvolvimento no contexto histórico, contexto definido como realização do propósito e da vontade de Deus. O homem dotado de livre-arbítrio e instruído pela Sagrada Escritura, conforme interpretada por sacerdotes homens, podia ativamente cumprir seu destino e afetar o processo histórico. Os homens interpretam a palavra de Deus. Os homens realizam o ritual que fortalece de modo simbólico a comunhão humana com Deus. O acesso da mulher ao propósito da vontade de Deus e ao desdobramento da história só é possível através da mediação do homem. Assim, de acordo com a Bíblia, é o homem que vive e age na história. Nos séculos VI e V a.C., o conhecimento histórico de uma natureza secular se desenvolveu e floresceu na Grécia. Com os escritos de Tucídides e Heródoto, o registro e a interpretação da história passaram a ser separados do pensamento religioso, assim como a ciência e a filosofia. Mas a construção da história era um produto masculino e permaneceria assim por outros 2.500 anos. As principais definições de símbolos de gênero no Antigo Testamento haviam sido concluídas quando ocorreu a queda de Jerusalém e o exílio babilônico no século VI a.C. Embora não possamos lidar com acontecimentos na Grécia do mesmo período em detalhes, é importante abordar brevemente o desenvolvimento do pensamento e da filosofia gregos
que forma a segunda raiz do sistema de ideias da civilização ocidental. Não levarei em consideração o terceiro sistema de símbolos importante, a ciência e sua origem no pensamento do Oriente Próximo e da Grécia, porque foge do escopo desta obra e está além de minha capacidade de instrução. Mas é válido observar, de passagem, que a ciência também se desenvolveu excluindo as mulheres da comunidade de participantes e criadores, mesmo tendo havido algumas excepcionais no campo da matemática na antiguidade. Como foi o caso na Mesopotâmia e em Israel, a Grécia do 8º ao 5º séculos a.C. era uma sociedade de classes com escravidão e completamente patriarcal. Apesar da polêmica historiográfica sobre o grau do cerco doméstico de mulheres respeitáveis e as esferas separadas nas quais viviam homens e mulheres, o fato da subordinação legal e social das mulheres é incontestável. As mulheres de Atenas eram excluídas da participação na vida política da cidade e legalmente menores de idade vitalícias sob a guarda de um homem. A prática comum de homens na casa dos 30 se casarem com moças adolescentes reforçava a dominância masculina no casamento. As mulheres eram restritas com rigor em termos de direitos econômicos, mas as de classe mais abastada eram de certa forma protegidas no casamento pela disposição que revertia o dote para a família natal da mulher em caso de divórcio. A principal função das esposas era de produzir herdeiros, homens, e supervisionar a casa do marido. Muitas meninas eram abandonadas quando nasciam e deixadas para morrer, sendo a decisão sobre seu destino sempre tomada pelo pai. A castidade antes e durante o casamento era imposta com rigor sobre as mulheres, mas os maridos tinham a liberdade de desfrutar de gratificação sexual de mulheres de classe baixa, hetairas e escravas, e também de homens jovens. Mulheres respeitáveis passavam a maior parte da vida dentro de casa, enquanto os homens da mesma classe passavam a maior parte do tempo em espaços públicos. A principal exceção ao confinamento doméstico de mulheres de classe média era a participação delas em festivais religiosos e cultos e a presença em casamentos e enterros. A sociedade grega desenvolveu a polis, a cidade-estado cercada por fazendas independentes e governada, a um nível máximo, por magistrados e leis. No período arcaico, séculos VII e VI a.C., sétimo e sexto antes de Cristo. Não é antes de Cristo, tá, gente? Desculpa. No período arcaico, séculos sétimo e sexto, que na Grécia foi a Idade do Ferro, uma importante evolução militar afetou a estrutura social e, com ela, a estrutura política da sociedade. A infantaria grega, baseada no hoplita, o soldado de infantaria que usava armadura e era fortemente armado, organizado em falanges cerradas, substituiu os cavaleiros como força decisiva no campo de batalha. O hoplita era um cidadão-soldado das fileiras de fazendeiros ricos e da classe média, que se equipava com a própria espada e lança, o próprio capacete e o próprio escudo. Sua vida e seu sucesso militar dependiam do trabalho em equipe na falange, que promovia um espírito de igualdade, responsabilidade e disciplina. Sua predominância enfraqueceu a primazia aristocrática de um período anterior e fomentou conceitos democráticos no Estado e no Exército. Como assinala um historiador, a falange foi a escola que fez as polis gregas. William H. McNeill continua. O direito a ter voz em assuntos políticos, antes restrito aos nobres, foi ampliado para incluir todo cidadão que tivesse meios de se equipar como integrante da falange. A franquia hoplita continuou sendo um ideal conservador para muitas cidades gregas durante todo o século V e também depois. Isso significa que, mais uma vez, a cidadania foi definida de maneira um tanto de modo acidental e provavelmente, a princípio não intencional, excluir as mulheres.
Se a democracia fosse baseada no conceito do cidadão-soldado, então essa exclusão parecia tanto inevitável quanto lógica. Ainda assim, a sociedade espartana, afetada de forma semelhante pelo desenvolvimento da falange hoplita, tomou o rumo de suprimir todas as marcas de desigualdade e diferença e fazer da sociedade um estado forte de iguais. A lei espartana, codificada por Licurgo no século VII, permaneceu inalterada ao longo da história de Esparta. Ela expressava em uma lei o conceito de que gerar filhos era uma função tão importante para o Estado quanto a função do guerreiro, o que permitia a inscrição do nome de uma pessoa falecida na sepultura apenas se fosse um homem morto na guerra ou uma mulher morta no parto. As mulheres espartanas se ocupavam com ginástica, administração da casa e cuidados com os filhos, enquanto o trabalho servil e a fabricação de roupas ficavam a cargo de mulheres que não eram espartanas. Todas as meninas eram criadas até a fase adulta, mas o infanticídio era praticado em meninos fracos e doentes. Em Esparta, o adultério não era condenado de maneira tão rigorosa quanto na sociedade ateniense, e a sociedade espartana, enfatizando a necessidade de guerreiros saudáveis, era relativamente indiferente em relação a uma criança nascida ou não de maneira legítima. Com seu grande contraste em questões de regulamentação sexual e organização política, a sociedade espartana parecia para gregos de outras cidades representar uma clara escolha de direção, igualdade relativa e alto status para mulheres em combinação com oligarquia e falta de liberdade, em comparação com regulamentação rigorosa de mulheres em combinação com democracia. Essa escolha reflete-se no pensamento político tanto de Platão quanto de Aristóteles. Nas cidades-estados jônicas, o desenvolvimento da agricultura comercial, baseada em um intenso comércio de azeite e vinho para as colônias esparsas e centros comerciais, criou uma divisão de classes ainda mais acentuada, uma vez que fez surgir uma classe média abastada e uma classe empobrecida de cidadãos sem propriedades e pequenos fazendeiros. Seu descontentamento levou nos séculos VII e VI ao estabelecimento de tiranias em muitas cidades. Para Atenas, foi um indício da necessidade em corrigir a legislação, o que diminuiria o antagonismo de classes, consequentemente salvaguardando o Estado. As leis de Drácon e depois de Solon, de Atenas, por volta de 640 a 635 a 560 a.C., foram o alicerce da democracia na era clássica. O antagonismo de classes e a insegurança da classe de fazendeiros pobres tentando ascender ao nível da classe média refletiam-se na poesia misógina de Hesíodo e Simônides, no século VII a.C. Hesíodo, em Os Trabalhos e os Dias, expressou o individualismo de um homem pobre que não conta mais com seu clã ou tribo para proteção, mas espera aumentar sua riqueza com muito trabalho e administração cautelosa. Prudência, autocontrole e competitividade passam a ser vistos como virtudes nessa iniciativa, enquanto a busca por gostos exuberantes e prazeres sexuais é uma ameaça à economia familiar. A misoginia de Hesíodo é tanto consagrada quanto mítica, em sua comparação de boa esposa, casta, trabalhadora, frugal e alegre, com a má esposa. Ele determina padrões para a definição de gênero por homens de sua classe e encontra um bode expiatório conveniente para os males da sociedade de seu tempo. Deixa eu avião passar. Em sua versão do mito de Pandora, consegue o que o mito hebraico conseguiu na história da queda. Culpa a mulher e sua natureza sexual por trazer a maldade para o mundo. Sua obra Teogonia define e elabora a ascensão do deus da tempestade, Zeus, a principal posição no panteão grego dos deuses. Com certeza, Hesíodo não inventou esse mito de transformação, que é um tanto semelhante aos mitos mesopotâmicos que discutimos, nos quais deuses homens
tomam o poder das forças do caos relacionadas às deusas da fertilidade. A teogonia do Hesíodo reflete uma mudança nos conceitos de religião e gênero, o que já havia ocorrido na sociedade grega. Como descrito por Hesíodo, o conflito entre os deuses manifesta-se em termos de tensão entre homens e mulheres e entre gerações. No primeiro período mítico, o deus do céu, Urano, tentando evitar que seu filho desafie seu domínio, mantém os filhos no ventre de Gaia, a deusa da terra. Mas Gaia e seu filho, Cronos, castram Urano e o derrotam. Agora Cronos, por sua vez, teme ser derrotado pelos filhos que sua esposa Reia esperava e engole todos eles. Mas Reia esconde o filho Zeus em uma caverna protegida pela deusa da terra. Quando cresce, Zeus luta contra o pai e o vence, ascendendo ao poder. Incapaz de aceitar a própria derrota, ele engole a esposa Metis para evitar que ela tenha um filho, e assim assimila seu poder de procriação. Então, o próprio Zeus dá à luz Atena, que nasce já crescida de sua cabeça. Ela passa a simbolizar as forças de justiça e ordem. Devemos observar aqui não apenas a dominação de deuses masculinos, mas a tomada do poder de procriação, que é semelhante às definições simbólicas que discutimos no Gênesis. A força e a importância desse rebaixamento simbólico da mãe são mais elaboradas em Eumênides, última peça da trilogia Oresteia de Ésquilo. A Oresteia foi interpretada por inúmeros críticos como a última defesa do poder da deusa-mãe contra o patriarcado. Deixa eu pausar aqui um pouquinho. A história se refere a eventos posteriores ao sacrifício da filha de Agamenon, Ifigênia, que propiciou os deuses do vento e permitiu que a esquadra grega navegasse até a vitória em Troia. 10 anos depois, ao voltar de Troia, Agamenon, que retornara com a princesa troiana Cassandra, agora sua concubina e escrava, é morto pela esposa, Clitemnestra, em vingança pela morte de Ifigênia. O filho de Clitemnestra, Orestes, considerando esse crime um ato de rebelião contra o rei, mata sua mãe, crime pelo qual é perseguido pelas Eríneas. Para evitar a fúria delas, Orestes argumenta que seu ato foi justificado e que elas deveriam ter perseguido sua mãe pelo crime dela. As Eríneas perdoam o ato de Clitemnestra pela primazia do direito materno. O homem que ela matou não era sangue do seu sangue. Orestes pergunta, mas eu sou o sangue da minha mãe? As Eríneas apontam o óbvio, miserável, desprezível. Ela o nutriu no próprio ventre. Você repudia o sangue de sua mãe? O autor deixa Apolo resolver a discussão com o pretexto do patriarcado. Aquele que se chama de filho não é gerado pela mãe, ela é apenas a ama que cuida do crescimento da jovem semente plantada pelo verdadeiro Criador, o homem. Uau! Apolo apela a deusa Atena para corroborar seu argumento. Ela o favorece. Nenhuma mãe me deu à luz. Portanto, a alegação do pai e a supremacia masculina sobre todas as coisas tem toda a minha lealdade. É a voz decisiva de Atena que livra Orestes e bane as Eríneas, e com elas os argumentos da deusa-mãe. Ainda assim, o princípio feminino deve ser pacificado, então as Eríneas recebem uma residência sagrada e serão adoradas como guardiãs das leis. A doutrina da procriação masculina ressurge de modo mais desenvolvido na obra de Aristóteles. Foi assim que ela teve influência determinante e formadora na ciência e filosofia ocidental. Aristóteles elevou a narrativa contrafatual da origem da vida humana do nível de mito para o nível de ciência, embasando-a em um sistema filosófico de amplo alcance. Sua teoria da causalidade postulou 4 fatores que tornam algo o que é 1. Uma causa material, 2. Uma causa eficiente que dá ímpeto, 3. Uma causa formal que dá forma
E 4. O telos, a finalidade para a qual há o empenho. Alinhado ao pensamento filosófico grego, Aristóteles considera a matéria menos importante que o espírito. Em sua explicação da origem da vida humana, 3 das 4 causas para a existência foram atribuídas à contribuição do homem para a procriação, esperma, sendo apenas a quarta e menos importante a material, contribuição da mulher. Aristóteles chegou a negar com veemência que o esperma contribuiu com algum componente material para o embrião. Ele via a contribuição como espiritual, portanto mais divina. Para o primeiro princípio do movimento, ou causa eficiente, pela qual o que vem a existir é masculino, é melhor e mais divino do que o material, pelo qual o existe é feminino. Aristóteles explicou que a vida foi criada pelo encontro do esperma e o que ele chamava de catamenia da mulher. Entretanto, definiu tanto esperma quanto catamenia como sêmen ou semente, com a diferença de que catamenia é o sêmen que ainda não está em estado puro e precisa ser trabalhado. Aristóteles acreditava que o sangue mais frio da mulher não permitia que seu sangue concluísse a transformação necessária em esperma. É válido observar como, em cada ponto de seu sistema explicativo, acontece de a doação ou contribuição da mulher ser inferior à do homem. Ele também propõe que o homem seja ativo e que a mulher seja passiva. Se, então, o homem representa o efetivo e ativo, e a mulher considerada mulher representa o passivo, consequentemente, a contribuição da mulher para o sêmen do homem não é sêmen, mas um material que será trabalhado pelo sêmen. Isso é apenas o que achamos ser o caso, pois catamenia tem, por natureza, afinidade com a matéria primitiva. Aristóteles elaborou sobre a diferença essencial e importante entre o sexo masculino ativo e o sexo feminino passivo. Sem oferecer muitas evidências para sua afirmação, ele explicou que, se é o homem que tem o poder de criar a alma sensível, é impossível para a mulher gerar um animal somente a partir disso. Em uma analogia posterior, ele descreveu o processo como de um artesão, fazendo uma cama de madeira ou uma bola de cera, presumindo-se que o artesão seja o homem e a substância material seja a contribuição da mulher. A historiadora Marianne Klein Horowitz, que escreveu uma crítica feminista criteriosa sobre a obra de Aristóteles, analisa que, na visão dele, a mulher realiza sua tarefa de forma passiva, parindo corpo para executar o projeto e plano de outro. O produto de seu parto não é seu. O homem, por outro lado, não pare, mas trabalha. Aristóteles sugere que o homem é homo faber, o criador, que trabalha em uma matéria inerte de acordo com o projeto, produzindo uma obra de arte duradoura. Sua alma contribui com a forma e o modelo da criação. Aristóteles, aceitando a priori e sem mais explicações a inferioridade do aparato biológico feminino, explica que a predominância do princípio feminino é responsável pelo nascimento de monstruosidades. Entre estas, menciona crianças que não se parecem com seus pais e mulheres, usando esta linguagem. O primeiro afastamento do tipo é mesmo o fato de a cria se tornar mulher ao invés de homem. Isso, entretanto, é uma necessidade natural. Aristóteles é ainda mais explícito em outro momento. Pois assim como a prole de pais mutilados às vezes nasce mutilada e às vezes não, também a prole nascida de uma mulher é às vezes mulher e às vezes homem, pois a fêmea é, como era, um macho mutilado, e catamênia é sêmen, mas não puro, porque lhe falta apenas uma coisa, o princípio da alma. Ai, ai. Essas definições de mulheres como machos mutilados, destituídas do princípio da alma, não são isoladas, permeando a obra biológica e filosófica de Aristóteles. Ele é bem consistente ao argumentar que a inferioridade biológica da mulher deve torná-la inferior também em suas capacidades.
sua capacidade de argumentar e, portanto, sua capacidade de tomar decisões. Daí vem a definição de gênero de Aristóteles, bem como a integração dessa definição ao seu pensamento político. O grandioso construto mental de Aristóteles baseia-se em um fundamento teológico. A natureza de algo é seu fim, pois chamamos de natureza o que algo é quando totalmente desenvolvido, quer estejamos falando de um homem, um cavalo ou uma família. Tal visão predispõe o filósofo a argumentar a partir disso e aceitar como fato o que quer que a sociedade tome como certo. Assim, é evidente que o Estado é uma criação da natureza e que o homem é, por natureza, um animal político. A prova de Aristóteles para essa afirmação é o fato de que o indivíduo, quando isolado, não é autossuficiente. Para que o Estado funcione de modo apropriado, ele deve ser governado pela justiça, que é o princípio da ordem na sociedade política. O Estado é feito de lares individuais e, para que se entenda de maneira adequada a administração do Estado, deve-se compreender a administração do lar. As primeiras, e em menor quantidade, partes da família são senhor e escravo, marido e esposa, pais e filhos. Aristóteles, então, discute a instituição da escravidão e a descreve como controversa. Algumas pessoas afirmam que ela é contrária à natureza, portanto injusta. Ele refuta essa afirmação em minúcias, argumentando que alguns nascem para dominar, outros nascem para serem dominados. Isso por causa do que ele enxerga como uma dicotomia natural. A alma é por natureza o soberano e o corpo é o súdito. De modo semelhante, a mente controla os desejos. É claro que o controle da alma sobre o corpo e da mente e do elemento racional sobre o emocional é natural e oportuno. Mais uma vez, o homem é superior por natureza e a mulher é inferior, e um domina e a outra é dominada. Esse princípio necessariamente se estende a toda a humanidade. O controle dos homens sobre os animais é também natural. E, de fato, o uso feito de escravos e animais domesticados não é muito diferente, pois ambos, com seus corpos, servem às necessidades da vida. Fica claro, então, que alguns homens são livres por natureza e outros são escravos, e que para os últimos a escravidão é tanto oportuna quanto correta. Aristóteles adota a lógica de seu argumento, descrevendo as diferentes formas como um homem domina seus escravos, sua esposa e seus filhos, dependendo da natureza da pessoa a ser dominada. Pois o escravo não tem faculdades deliberativas. A mulher tem, mas sem autoridade. E a criança tem, mas sem maturidade. De modo semelhante, a virtude moral é diferente. A coragem do homem se mostra ao comandar, a de mulher ao obedecer. Ao da mulher, a de obedecer. A visão de mundo de Aristóteles é tanto hierárquica quanto dicotomizada. A alma comanda o corpo, o pensamento racional comanda o emocional, humanos comandam os animais, homens comandam mulheres, senhores comandam escravos e gregos comandam bárbaros. Tudo o que o filósofo precisa para justificar as relações de classes existentes na sociedade é mostrar como cada um dos grupos subordinados é, por natureza, designado a ocupar sua posição adequada na hierarquia. Ele tem um pouco de dificuldade ao fazê-lo no caso dos escravos e vê a necessidade de justificar a subordinação e explicar por que ela é justa. É justa porque, até no auge do Estado ateniense democrático, a escravidão como instituição ainda era polêmica o suficiente para ser questionada. Até quem entende que escravizar povos prisioneiros é justificado por lei, diz Aristóteles. O filósofo admite que existe fundamento para essa diferença de opinião. Mas não há diferença de opinião em relação à inferioridade das mulheres. Então, Aristóteles usa a metáfora do relacionamento marital para justificar a dominância do senhor sobre o escravo. Então, Aristóteles usa a metáfora do relacionamento marital para justificar a dominância do senhor sobre o escravo, uma vez que o primeiro parece natural, ou seja, nada controverso, e, portanto, pode tornar o segundo aceitável.
A sociedade humana é dividida em dois sexos: o masculino, racional, forte, dotado da capacidade de procriação, guarnecido com alma e feito para dominar, e o feminino, emotivo e incapaz de controlar seus desejos, fraco, fornece pouco material para o processo de procriação, destituído de alma e feito para ser dominado. E, por ser assim, a dominação de alguns homens sobre outros homens pode ser justificada, imputando-se a esses homens algumas das mesmas qualidades imputadas às mulheres. Aristóteles faz exatamente isso. Escravos, com seus corpos, servem às necessidades da vida, assim como as mulheres. Escravos participam o suficiente do princípio racional para compreender, mas não têm tal princípio, assim como as mulheres. Aristóteles justifica a dominância de classe de forma lógica com base em suas definições de gênero. O fato de que a dominação sexual precede a dominação de classe e faz parte de sua fundação fica tanto implícito quanto explícito na filosofia de Aristóteles. Fica implícito em sua escolha de metáforas explicativas que toma por certo que o público entenderá o caráter natural da dominância masculina sobre as mulheres e considerará a escravidão justa se ele puder provar sua analogia. Fica explícito na forma como ele estabelece suas dicotomias e valoriza mais o que os homens fazem, política, filosofia, discurso racional, do que aquilo que as mulheres fazem, servir às necessidades da vida. E fica mais explícito ainda na maneira como suas definições de gênero e suas prescrições são construídas em seu discurso sobre política. Seu excelente e pioneiro insight de que o homem é um animal político por natureza é logo seguido pela explicação de que o Estado é feito de lares individuais e que a administração do lar é análoga, servindo de modelo para a administração do corpo político. O que ele descreve aqui é exatamente a evolução que traçamos na sociedade mesopotâmica, desde seu início. A família patriarcal é a forma escolhida pelo Estado arcaico. A família patriarcal é a célula de onde surge a maior parte da dominância patriarcal. A dominância sexual é a base da dominância de classe e raça. O grandioso e arrojado sistema explicativo de Aristóteles, que incluía e superava a maior parte do conhecimento disponível até então em sua sociedade, incorporou o conceito patriarcal de gênero da inferioridade das mulheres, de modo a torná-lo incontestável e de fato invisível. As definições de classe, de propriedade privada, de explicações científicas seriam debatidas durante séculos depois com base no pensamento de Aristóteles. Mas a supremacia e a dominância masculina estão aqui como um fundamento básico do pensamento do filósofo e, em consequência, são alçadas as leis naturais. Há leis naturais. Isso foi um feito e tanto, considerando-se a interpretação oposta do valor e do potencial femininos manifestada em A República e Leis, de Platão. No livro V da República, de A República, Platão, na voz de Sócrates, determina as condições para o treinamento dos guardiões, seu grupo de liderança de elite. Sócrates propõe que as mulheres tenham a mesma oportunidade que os homens de receber treinamento de guardiãs. Em apoio, ele faz uma forte declaração contra a discriminação baseada em diferenças sexuais. Se a diferença entre homens e mulheres está apenas no fato de mulheres gerarem filhos e homens procriarem, isso não é prova de que uma mulher é diferente de um homem em relação ao tipo de educação que deve receber. E, portanto, continuaremos afirmando que nossos guardiões e suas esposas devem realizar as mesmas atividades. Sócrates propõe a mesma educação para meninos e meninas, libertando as mulheres de serem guardiãs do trabalho doméstico e cuidadoras dos filhos. Mas essa igualdade de oportunidades para as mulheres servirá a um propósito maior, a destruição da família. O objetivo de Platão é abolir a propriedade privada, a família privada e com ela o interesse próprio em seu grupo de liderança, pois ele enxerga com clareza que a propriedade privada causa antagonismo de classes e desarmonia. Portanto, homens e mulheres devem ter um modo de vida,
educação comum, filhos comuns, e eles devem zelar pelos cidadãos em comum. Nesses escritos filosóficos, Aristóteles aceitou o dualismo corpo versus alma de Platão, bem como seu conceito de desigualdade natural de seres humanos e a justiça do mais forte governar o mais fraco. Mas ele não foi nem um pouco afetado pelas ideias de Platão, Sócrates, em relação às mulheres. Se tivesse reconhecido as ideias de Platão sobre o assunto e visasse refutá-las, seus dictas sobre mulheres teriam menos força normativa. Mas, de certa maneira, ter deixado de lado as ideias de Platão é justificável, pois Aristóteles estava escrevendo sobre o Estado e as relações de classes e gêneros da forma como esses elementos de fato existiam. Platão visionava as mulheres como iguais apenas em termos de um Estado utópico, uma ditadura benevolente dos guardiões. Em meio a uma elite selecionada e criada com cuidado, algumas mulheres podem atuar como iguais. Na polis democrática, baseada na escravidão, sobre a qual Aristóteles escrevia, a própria definição de cidadania precisava excluir todos aqueles considerados inferiores e lotas escravas mulheres. Assim, a ciência política de Aristóteles institucionaliza e racionaliza a exclusão de mulheres da cidadania política como próprio fundamento da organização política democrática. É essa herança, não o pensamento utópico de Platão, que a civilização ocidental usaria durante séculos na ciência, na filosofia e na doutrina de gênero. Quando o homem começou simbolicamente a ordenar o universo e a relação dos seres humanos com Deus em importantes sistemas explicativos, a subordinação das mulheres já era tão bem aceita que parecia natural, tanto para homens quanto para mulheres. Como resultado dessa evolução histórica, os símbolos e metáforas mais importantes da civilização ocidental incorporaram a hipótese da subordinação e inferioridade das mulheres. Com a Eva caída da Bíblia e a mulher como homem mutilado de Aristóteles, vemos o surgimento de dois construtos simbólicos que afirmam e admitem a existência de dois tipos de seres humanos, o homem e a mulher, diferentes em essência, função e potencial. Esse construto metafórico da mulher inferior, e não exatamente completo, incorporou-se a todos os principais sistemas explicativos de forma a competir com a realidade. Com base na suposição não examinada de que esse estereótipo representava a realidade, instituições negavam às mulheres direitos iguais e acesso a privilégios. A privação educacional a mulheres passou a ser corroborada, e dada a santidade da tradição e a dominação patriarcal por milênios, parecia justificada e natural. Para a sociedade organizada de modo patriarcal, esse construto simbólico representava um ingrediente essencial na ordem e na estrutura da civilização. É difícil superestimar a importância desse desenvolvimento para as mulheres, mas devemos observar, em suma, o modo como a desigualdade entre homens e mulheres foi construída, não apenas na linguagem, no pensamento e na filosofia da civilização ocidental, mas também na maneira como o próprio gênero se tornou uma metáfora que define as relações de poder, a fim de mistificá-las e torná-las invisíveis. Fim do capítulo 10º, símbolos. Próximo capítulo 11, a criação do patriarcado. Estamos chegando na reta final do livro, mas hoje vou parar por aqui. Tenho uns compromissos agora. Muito bom, né, gente? Eu estou gostando muito desse livro. Acho que vou ler novamente depois. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.